Ok? Estamos aqui em Araranguá, na comunidade evangélica Cristo é a Vida, e é mesmo, né? Acabamos de cantar com tanta alegria, com tanto entusiasmo, o quanto Jesus faz o sentido do nosso louvor, faz o sentido do nosso amor, mas hoje nós vamos ministrar com vocês o preço que Jesus pagou por nós, o amor de Jesus provado naquilo que Ele sofreu, e Ele nos chama a seguir o seu exemplo. Jesus foi moldado por Deus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. A Bíblia diz em João 3,16, todo mundo sabe, o que diz João 3,16? O mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos dizem aleluia? Glória a Deus. Agora você já leu João 3,16? Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Glória a Deus. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A contrapartida de um cristianismo real. Por isso o nome do estudo que nós vamos dar hoje é como ser um vaso novo. O preço de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. É muito diferente, irmão, do que nós estamos vendo por aí. Não é o cristianismo da Bíblia. Um cristianismo onde larga é a porta, espaçoso é o caminho, que conduz a muitas igrejas cheias de gente vazia. Porque Jesus falou que estreita é a porta, difícil é o caminho que conduz à vida. Irmãos, para ser cristão autêntico, verdadeiro, um homem de fé, uma mulher de fé, um cristão que conhece o amor de Deus, e porque conhece o amor de Deus, constrangido por esse amor, paga o preço de amar as pessoas a qualquer preço, para que elas também conheçam o amor de Deus através das nossas vidas. Glória a Deus. Quero ouvir mesmo glória a Deus, irmão, porque o assunto às vezes é na canela, como a gente tem costumado a dizer, dói, mas é uma dor que é por amor, o amor de Deus provado em nossas vidas, irmãos. Quantos têm provado o amor de Deus aqui? Glória a Deus. Eu queria pegar com os irmãos, pegue na sua Bíblia, Jeremias 18. Jeremias 18. É o fundamento da nossa série de livros, né? Família, a casa do oleiro. Mas nós vamos ver por quê, o que significa isso. E na família é onde o oleiro vai trabalhar conosco. Como é que Deus nos chama para entendermos esse desafio de sermos família de Deus, família trabalhada por Deus? Jeremias 18, todos pegaram? Versículos de 1 a 6, quem estiver anotando. Aleluia. Jeremias 18 diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui, diz Jeremias, à casa do oleiro, e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, versículo 5: o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quantos aqui são parte do povo de Deus? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós hoje somos a descendência de Abraão, o nosso pai na fé. Deus está falando contigo e comigo, meu irmão, que é um projeto de Deus. Salmo 139 deixa muito claro isso.
que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Antes que existissem nossos dias, todos os nossos dias estavam escritos no seu livro, a nosso respeito. Então Deus tem um projeto, Deus tem uma planta, Deus tem um chamado para a vida de todos nós. E quando nos entregamos à mão do Senhor, áreas da nossa vida, durezas no meio do barro, não permite que Deus molde do jeito que Ele quer, e vira e mexe, nós somos quebrados. Vira e mexe, nós somos até despedaçados. Mas se estamos nas mãos do oleiro, Ele não desiste. Ele refaz. Ele faz o vaso de novo, como bem lhe parece, como Ele sonha. Mas qual é esse preço? O que é que impede Deus de agir, de moldar a minha vida, irmãos? Todos nós sabemos que quando nós nos entregamos a Jesus, João capítulo 3 fala isso, que é necessário nascer de novo. Aquele que nasce de novo, nasce do Espírito. Nós sabemos que quando nós nascemos do Espírito, a nossa alma luta contra o Espírito, juntamente ligada ao nosso corpo, que a Bíblia chama de a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque os dois são opostos. E é nessa luta que nós vamos impedindo o agir do Espírito de Deus, que é a mão de Deus agindo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos fazendo lembrar toda a verdade, nos vivificando a palavra, o Espírito Santo. Mas ele encontra um grande inimigo dentro de mim e de você, que é o nosso coração enganoso e perverso. Logo na frente, anteriormente no capítulo 17, fala disso. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus diz: eu sim, sondo. Pega a sonda, aquela que vai lá no pré-sal, que descobre o petróleo de alto valor. Lá no pré-sal, Deus sonda dentro do nosso coração, para tirar essas coisas que impedem o seu agir. E aí nós vamos ver o quanto a nossa alma, o nosso coração enganoso tem dificultado Deus de agir, irmãos. Queria ler com os irmãos Romanos 8, 18, vamos lá, 18 é o versículo, Romanos 8, 18 e 19, nós vamos entender agora, como é que Deus age, para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer, sim, como cantamos aqui, testemunhos do amor de Deus. Exemplos de Jesus, de filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 18 e 19. Diz a palavra de Deus: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. 19. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, o plano, o projeto de Deus é tão claro. Eu não sei como é que consegue empregar e distorcer tanto o Evangelho. Jesus não disse: olha, no mundo vai ser tudo às mil maravilhas para vocês. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas você pode fazer a diferença. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse, antes de passar pela cruz, antes de ir lá no mais profundo do inferno, de tirar a chave, a autoridade que o diabo tinha sobre a morte e sobre os seres humanos, antes dele ressuscitar, antes dele ser exaltado, subir aos céus, antes do Espírito Santo descer para com a igreja e começar a obra nessa terra, antes de tudo isso, Jesus já tinha dito: no mundo tereis aflições. E aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e pelo próprio testemunho dele, ele diz que as leves e momentâneas tribulações, aflições que nós passamos, irmãos, não são por comparar com a glória que será revelada. Mas só vai haver glória quando houver aflição. É na aflição que vai aparecer a diferença, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, pelo número de igrejas que tem se multiplicado na cidade, igrejas ditas cristãs ou evangélicas, as cidades teriam que ser diferentes, concordam comigo? O número de cristãos tem crescido tanto nessa nação. E por que não tem sido manifesto os filhos de Deus na mesma intensidade?
Porque, irmãos, o evangelho que mais se multiplica é o evangelho onde querem livrar as pessoas das aflições, fazendo coisas, convites na igreja, é fitinha, é terrinha, é isso, é bênção daqui, é água, é qualquer coisa para resolver as aflições das pessoas, para que elas fujam daquilo que Deus quer. Ela quer que você permita, que você lute, que você tenha bom ânimo na aflição, porque quanto maior a aflição, maior a glória. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Quanto maior a aflição, mais você vai poder mostrar que você faz diferença, que você tem Jesus, que Ele é a referência de vida, de homem, de ser humano nessa terra, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Glória a Deus mesmo, irmãos. É tão bonito a gente receber tudo que Jesus dá. Nós cantamos, que tremendo, é verdade, tudo isso é verdade. E a nossa parte, a nossa contrapartida, que está dizendo aqui em Romanos 8, há uma expectativa na criação, que haja um povo que faça diferença, um povo que assuma nas aflições uma boa atitude para louvar a Deus, como nós já vamos ver nos versículos seguintes, nos textos seguintes. Romanos 8, 28 e 29. Olha qual é o contexto que está falando aqui. Entende? Realmente de aflições, de lutas na vida. Aí vem o versículo 28 e diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Se você ama, saiba que pode estar passando a maior aflição, a maior dificuldade. Se você ama Deus, Deus tem a capacidade e o projeto e o poder para transformar tudo isso em bênção. Agora, não queira bênção sem o sofrimento, não existe, irmãos. Se Jesus passou por tudo, nós temos que passar, porque Ele é o nosso exemplo, já vamos ver. Glória a Deus mesmo. Para aquele, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A única pergunta é essa: você ama Deus? Está dando tudo errado. Leia os nossos livros. Quem já leu, vê isso. O Jaime Kemp leu o livro, ele me ligou várias vezes, dizendo: Giovanni, que tremendo teus livros, o livro, como vocês abrem a vida, que lutas, que dificuldade que vocês passaram, como família, como Deus guardou vocês. Estamos falando de experiência de vida, irmãos. Não estamos falando de uma teoria bonita, de uma teologia. Oh Deus, daqueles que o amam, dos que a única pergunta é só se você ama Deus. Saiba que o que estiver acontecendo na tua vida, Deus vai transformar em bem. Só que esse bem não é te aliviar. A vez é que você vai ser mais parecida com Jesus, mais parecido com Jesus, mais identificado com Jesus. Quando você falar, se precisar, às vezes nem precisa, a tua vida fala mais alto. É o que vai dizer já em seguida. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Quando Deus criou o homem, qual é o propósito? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher, Deus os criou e os criou, macho e fêmea, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e os abençoou, e disse: crescei e multiplicai e enchei a terra. Enchei a terra do quê? Da sua imagem, a sua semelhança. O propósito de Deus continua sendo isso, tanto é que continua dizendo: pois, 29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro que foi moldado a alto preço, a duro preço. Quem foi, irmãos? Foi Jesus. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nós não queremos sofrer, muito menos obedecer. Porque se nós entendemos e queremos obedecer, aceitamos o sofrimento como um motivo maior de manifestar Jesus, de ser a imagem de Jesus. Não estou forçando o texto, ele é bem claro, irmãos. E já vamos ver mais na frente. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado entre muitos irmãos. Você quer ser cristão ainda, querido? Ainda dá para dar glória a Deus. Daqui a pouco dizer misericórdia. Vamos lá para 1 Pedro 2. Vamos entender melhor esse assunto de ser a imagem de Jesus. Um contexto bem claro de Romanos
8, de tanta aflição, de tanta luta, de tanta dificuldade na vida, como é que Deus pode transformar isso em bênção? Já deixa meio preparado o clipe aí, meu querido. Ai, eu não nasci para ser pastor de camisa de manga comprida, muito menos de gravata. Até de sapato para mim é coisa ruim. Mas a minha mulher mandou, tem que obedecer, né? Não é que ela cuida de mim, eu sou relaxado demais. Então ela cuida de mim, eu estou aprendendo que ela é zelo. Mas eu estou morrendo de calor aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Manda fogo, Senhor. Amém? Então, vamos ver 1 Pedro 2,18. Aliás, perdão, 2,18 a 21. O que diz aqui o texto? Eu teria que ler toda a primeira epístola de Pedro, para vocês entenderem bem o contexto. Mas nós vamos entender o contexto em alguns versículos, e vocês vão ver que esse contexto está fora do texto, que a maioria prega por aí. Servos, escravos, versículo 18, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Se você é aluno, se você é professor, trabalha em alguma empresa, se você tem chefe, gerente, ou diretor, ou dono da empresa, como é que é o teu testemunho lá dentro? Você está sendo chamado aqui, como servo de Deus, que fala no versículo anterior, a ser exemplo lá dentro. Que ainda que ele seja mau, você trata ele com todo o respeito. Porque tratar com respeito os bons e amáveis, que falam que a gente gosta, que elogiam, que dá promoção, é fácil. Mas a diferença do crente é que ele pode ter um chefe mau, mas ele continua sendo um bom exemplo. Aleluia, de Cristo. Continua dizendo o texto. E agora, preparem-se as canelas. Passa a mão na tua canela, diz, pode mandar. Pode mandar. Pega na canela agora. Ai. Olha o que diz. Por quê? Quantos gostam de louvar a Deus? Quantos gostam? Aleluia, né? Aqui na igreja é a coisa mais linda. A gente chora, até ora em línguas. Eu estava ali cantando em línguas, coisa mais linda. Mas vamos ver outro tipo de louvor, para ver se você está disposto a louvá-lo também. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Yes! Você ainda tem chance de correr da igreja aqui, ligeiro. Quantos querem louvar a Deus? Suportando aflições e sofrendo injustamente. Irmãos, nós aconselhamos muitos casais. Estamos lá em Brusque, na comunidade cristã Nova Aliança, ccnascc.com. CC, não é CC de cheiro ruim, né? É comunidade cristã Nova Aliança sc.com. E lá temos tido espaço para trabalhar só com famílias de aconselhamento. O que mais se ouve? Eu não nasci para sofrer. Estou sofrendo demais com esse meu marido, com essa minha mulher, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer ser um motivo de louvor para Deus. Porque é o evangelho que se prega. O evangelho da Bíblia é diferente, irmãos. Quantos querem louvar a Deus? Mesmo se você suportar aflições e sofrer injustamente, por motivo de tua consciência para com Deus. Olha o que diz o versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Claro, se você mete a boca, leva um tapa, merece. Agora, se você fica manso ou mansa e leva um tapa, isso é louvável a Deus. Você dá o outro lado, como Jesus. E te acusam injustamente, como Jesus. E você continua amando, continua servindo, continua fazendo o bem. Romanos 12, último versículo. E amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Retribuiu o mal com o bem, e amontoarás brasas sobre a sua cabeça. Continua então o versículo 21. Olha o versículo 20 ainda. Vou reler o 20. Pois que vantagem há em suportar açoites por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Eu queria ouvir um bom aleluia agora.
Oh glória! Esse aleluia subiu, irmãos, ao trono de Deus. Você está dizendo, louvado seja o Senhor, porque eu estou disposto a sofrer injustamente, a receber mal, mas continuar fazendo bem. Vamos ver em que contexto isso. Eu estou disposto ainda como cristão, por minha consciência diante de Deus, ser diferente. Ser o verdadeiro filho de Deus, que manifesta o amor de Deus, não pelas pessoas que me fazem bem, mas especialmente com aquelas que me fazem o mal e injusto. Isso é louvável diante de Deus. Esse é o teu louvor, é o teu aroma suave, irmãos. Vocês viram, irmão, tantos exemplos no Velho Testamento. José, entende, desprezado pelos irmãos, jogado no poço, vendido como escravo, lá no Egito, o que ele passou? Você não vê esses testemunhos murmurando? Hebreus 11 cita cada um desses. Nós vamos terminar com Hebreus 11. Você não vê Paulo e Silas lá, depois de apanhar em Éfeso, foram jogados na cadeia? Você não vê eles lá dizendo, porque Senhor, nós estávamos pregando a tua palavra, acabamos de expulsar um demônio de uma menina que nos elogiava. Se fossem outros pastores hoje, iam chamar a menina para vir aqui para ser diaconisa, ou pastora, ou até bispa, né? Ou até apóstola. Mas Paulo sabia de onde vinha esse elogio. Mas lá na cadeia louvavam a Deus, e meia-noite aconteceu o que aconteceu. Esse é o louvor, irmão. A Bíblia não muda. Você quer fazer parte de Hebreus 11? Da galeria dos mártires? Vamos lá. Versículo 21. Então, o 23